Olá, cursistas! Espero que todos vocês estejam bem. Nós iniciaremos agora a nossa quarta videoaula. Nessa aula em questão, nós começaremos a tratar do módulo 2, que é o conteúdo previsto para as nossas últimas avaliações, para as nossas provas finais. E vamos começar então com a unidade 1, que trata exclusivamente da literatura, não só da literatura produzida aqui no Brasil, quanto da literatura de modo geral, sobretudo a literatura de vertente portuguesa, a literatura europeia, que inclusive são as fontes nas quais a literatura brasileira vai beber, dessas fontes da literatura portuguesa, da literatura europeia de modo geral. Porque como eu disse a vocês na nossa última videoaula, nós demoramos muito para ter essa identidade literária, para ter os nossos autores, para ter o nosso próprio eco, literariamente falando. Então, nessa aula, nós vamos tratar do barroco e do arcadismo. E aí, na próxima oportunidade, nós daremos seguimento a esse conteúdo, tá? Porque, como eu já disse em inúmeras outras ocasiões, o nosso tempo que é destinado à videoaula, ele é bastante escasso. Então, eu vou falar aqui brevemente dos assuntos, tocar em aspectos mais relevantes, mais importantes, e permanecendo dúvidas, vocês tendo curiosidades, podem entrar em contato comigo, tá? Então, aqui eu gostei bastante dessa figura que colocam lá na apostila de vocês, que colocaram lá na apostila, porque faz uma linha do tempo, uma ordem cronológica que facilita a compreensão. Então, a gente começa aí tratando da literatura portuguesa, que é exclusivamente portuguesa, No Brasil nós não tivemos o trovadorismo, que nós tratamos na nossa última videoaula, nós não tivemos o humanismo nem o classicismo, Isso é 1189, com trovadorismo, onde tinha os trovadores, que escreviam aquelas cantigas de maldizer, de bem-querer, de amigo. Nós temos o humanismo, que é 1418, com a poesia palaciana, e temos um grande destaque para o poeta Gil Vicente. Nós temos o classicismo em 1527, com os Lusíadas do Camões aí retratando o Renascimento. Então, são vertentes tipicamente portuguesas, são vertentes europeias, as quais não aconteceram aqui no Brasil. E até por uma questão histórica também. O Brasil, a chegada dos portugueses vai acontecer em 1500, e séculos antes, que foi acontecer o trovadorismo, muitos anos antes que já tinha acontecido o humanismo, E o mais recente que estava acontecendo na época era o classicismo, 1527, mas é um período, é uma escola literária que não se firma aqui nas nossas terras, que não acontece aqui. Então, a nossa literatura brasileira, ela vai começar com aqueles diários dos viajantes, que é a literatura de informação. Por que de informação? São os viajantes contando lá para o rei Dom Manuel que tinham achado a terra brasileira, que tinha os nativos, que a terra era fértil, que tudo que produzisse nela ia florescer. Enfim, é uma literatura de informação, de cunho informativo e de cunho catequizador também, Que logo em seguida vem os jesuítas, vem a Companhia de Jesus, enfim. Então, com o quinhentismo, nós temos aí em 1527 esse primeiro eco literário aqui nas nossas terras, que não é genuinamente nosso, porque eram em 1527 praticamente todos estrangeiros, as pessoas nativas daqui eram praticamente todas analfabetas, Nessa época reinava o índice de analfabetismo lá nas alturas, então a gente não tem uma expressão literária que seja de fato nossa, tá? Que nos constitua enquanto produtores da nossa identidade cultural literária. Logo depois a gente vem com o barroco, que é o tema que nós vamos tratar hoje. Então nós temos aí
o cultismo e o conceptismo, né, que com essas ideias antagônicas do jogo de ideias, do jogo de palavras, por outro lado, e é sempre uma dualidade, até por questões históricas que antecedem, né? Por um lado eu tenho o teocentrismo, do outro lado eu tenho o humanismo, né? Não a escola literária lá em cima da literatura portuguesa, mas o movimento, né, humanístico sendo retomado aqui nesse período, em 1601, e em oposição aí o teocentrismo e o humanismo, tá? A valorização do homem em contraposição com a valorização daquilo que é sagrado, daquilo que é religioso, e o barroco traz muito disso. Aí depois nós temos o arcadismo em 1768, com essa ideia de resgate, aquela visão greco-romana lá de valorizar aquilo que é bucólico, aquilo que é da natureza, que é natural, né? Aqueles amores platônicos, idealizados. E aí a gente tem a retomada da mitologia, que é muito forte nesse período, tá? Então aí nós temos alguns lemas, né, do latim, Fugere Urban, né, a natureza, a valorização do bucólico, isso é muito forte nessa época. Depois nós temos o romantismo em 1836, aí nós temos basicamente 3 períodos, né, que fazem essa subdivisão do romantismo, que vem com José de Alencar, com o indianismo, depois vem o ultrarromantismo, que tem aquele pessimismo exacerbado de alguns poetas, e o condoreirismo, que é aquela geração do Castro Alves, que tem o Joaquim Nabuco, enfim, vários outros abolicionistas, que é um período muito bacana de ser estudado e que nós veremos em aulas posteriores. Tem o realismo, naturalismo, parnasianismo, que eles colocaram tudo junto, porque, como eu disse na última aula, por volta de 1881, os períodos literários, eles não esperam um acabar para começar o outro. Os períodos literários, eles coexistem, tá? Então, nós temos aí, dentre as características desse período, crítica social, objetividade, a busca da perfeição poética. Então, cada um vai trazer uma questão diferente. Nós temos o simbolismo, que começa em 1893. Nós temos um poeta maravilhoso aqui no Brasil, trabalhando essa questão do simbolismo, que é o Cruz de Souza. Ele tem um poema que chama Antífona, maravilhoso, e vários outros, né? Então ele trabalha, o simbolismo vai trabalhar muito a questão da subjetividade, do cosmos, da introspecção. Nós temos o modernismo, aqui terminando a nossa corrente, né? Agora a gente vive um período contemporâneo na nossa literatura. Aqui ele traz até o modernismo. Em 1922, né, que tem aquela semana de arte moderna, e o movimento antropofágico com a Tarsila do Amaral, com a Anita Malfatti, com Oswald de Andrade, enfim, com várias outras pessoas que revolucionaram a nossa arte nesse período, tá? Então, em 1922, o modernismo vai trazer a ideia de forma livre, cotidiano e regionalismo. Então, eu já falei por alto do barroco. Então, o barroco foi um movimento artístico, eu não posso dizer só literário, porque o barroco ele ecoou em várias, como vocês verão lá no próprio material de vocês, ele ecoou em várias vertentes artísticas. Aqui em Goiás, eu acho uma cidade muito interessante para se visitar, tem muito bons locais, assim, muitos locais bons para se visitar, tem museus, a cidade de Goiás, né, Goiás Velho. Então, lá a gente vê em muitos ornamentos que tem lá nos templos religiosos, nas igrejas católicas, anjinhos, santinhos, nesse formato barroco, traduzindo essa arte barroca, que é uma arte sacra, né? Sacra relativa à religião, né? Então, as imagens lá da cidade de Goiás, muitas corroboram esse período barroco aqui. É bem interessante. Então, aqui como diz no texto, houve forte presença do barroco na arquitetura. Então, as próprias fachadas de muitas igrejas aqui no Brasil remetem a esse período. Na escultura, no teatro, na música e na literatura também. Tanto na Europa quanto no Brasil, porque esse período literário, essa vertente estética, esse movimento artístico, ele faz menção tanto ao Brasil quanto à Europa, tá?
Então, quais são as principais características, né? Falando rapidamente aqui, para não nos alongarmos muito. As principais características: arte rebuscada e exagerada. Isso a gente vê tanto em vertente literária, quanto nos adornos dessas igrejas, enfim. É tudo muito detalhista, muito detalhado, muito rebuscado e há até um exagero nas formas, né? A valorização do detalhe, o dualismo e a contradição. Aí vem a questão do dualismo que eu disse anteriormente, do sagrado e o profano, luz e trevas, sempre esse embate, sempre essa ambiguidade, essa bipolaridade, né? O teocentrismo, o antropocentrismo, o humanismo. Tem a questão da obscuridade, da complexidade e sensualismo, né, fazendo essa contraposição com aquilo que é sacro. O barroco literário, a gente tem o cultismo e o conceptismo, né, o jogo de ideias e o jogo de conceitos, de palavras. Então sempre tem esse embate muito forte. A arquitetura barroca, né, como eu disse para vocês, então, era a valorização das formas geométricas, da exasperação, do rebuscamento, né? Tem um estilo muito peculiar, muito particular, né? É o que eu coloquei uma imagem de uma igreja, não sei se vai dar para vocês visualizarem muito bem, mas é só digitar no Google Chrome no Google Chrome, Google Imagens, que vocês verão muitos exemplos dessa arte, tá? Da arte sacra. A literatura barroca, ela se diferencia pelo uso da linguagem dramática. Assim, é senso comum entre os poetas dessa época o uso exacerbado, uso exagerado de figuras de linguagem. Então, a gente tem aí inúmeras hipérboles, metáforas, anacolutos, antíteses, enfim, inúmeras figuras de linguagem. Elas buscam uma forma de proclamar o conflito entre o humanismo renascentista e a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval, que é trazida em grande parte por esses padres jesuítas, pela Companhia de Jesus, né? Então a gente tem esse embate aí entre o sagrado e o profano. Isso tudo situado entre a razão e a fé, numa peleja entre o não espiritual e o espiritual. No barroco literário, agora a gente fazendo menção à literatura, dois estilos empregados foram o cultismo e o conceptismo, que são respectivamente o jogo de palavras com o cultismo, né, aqueles poetas que preconizavam o bem falar, o bem escrever, se utilizando muito das figuras de linguagem, e o jogo de ideias também, numa outra vertente. Os principais autores aqui são o padre Antônio Vieira, né, que era um jesuíta da Companhia de Jesus, então ele tem vários sermões, eu até aconselho que vocês pesquisem mais a respeito do padre Antônio Vieira. E o Gregório de Matos ficou conhecido aqui como Boca do Inferno, né, a alcunha que deram para ele. Inclusive, houve uma tentativa de exílio, mas ele morreu muito prematuramente. Então, nós temos aí, além desses dois, o Bento Teixeira Pinto, Manuel Botelho de Oliveira e Frei Manuel de Santa Maria Itaparica. Então, vocês veem que são freis, são padres, são jesuítas, né? Muitas pessoas ligadas a esse meio religioso. Agora, o arcadismo. O arcadismo, ele é um movimento literário europeu também, né? Que vai ser... porque na época é bem interessante pensar sobre isso. A gente não tinha internet, então como é que chegava essas vertentes aqui, literárias, enfim. Então, elas vinham com aquelas pessoas que eram daqui, mas que iam estudar lá na Europa e traziam essas ideias, né? Isso dava passos lentos, porque nem haviam editoras, nem bibliotecas aqui no Brasil na época. Os livros eram escassos, pessoas alfabetizadas eram mais escassas ainda. Então, eram pessoas bem abastadas, né, financeiramente, filhos de pessoas imponentes, né, que iam estudar fora, que iam beber dessas fontes literárias lá da Europa, vinham, né, viagens de navios longas, e vinham e traziam todas essas questões, todas essas temáticas para a nossa cultura, né, para fazer a nossa arte literária. Então, o arcadismo
ele vai trazer essa questão do bucolismo, da valorização daquele amor platônico, onde a mulher é intocada, a mulher ela é apreciada, mas num sentido muito puro, num sentido em que ela é extremamente idealizada, essa mulher amada, que a natureza é um bem sublime. Então, aí vão vir depois os lemas, né? A gente vai ver adiante os lemas do latim, né? Que sinalizam muito esse movimento. Então, os poetas árcades, eles têm muito essa questão do bucolismo, né? Dessa valorização do que é natural. E aí vem a mitologia grega muito forte nesse período. Então, não é muito comum você ter indicações, né, da mitologia dentro desses poemas, dessa poesia publicada, dessa poesia produzida nesse momento histórico. Então, os principais temas árcades podem ser resumidos em expressões latinas muito populares na época. Fugiere urbem, locus amoenos, né, fulga da cidade, local ameno, aurea medícritas, o meio termo é de ouro, inutilia truncat, eliminar o supérfluo, né? Então aqui são esses lemas que inspiravam esses poetas árcades. Para concluir a nossa aula, a nossa videoaula, vou deixar essa frase do Rubem Alves que diz assim: educar não é ensinar respostas, educar é ensinar a pensar. Muito obrigada a todos pela atenção, não deixem de colocar os comentários de vocês no fórum de discussões, tá? Muito obrigada pela atenção, um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.